Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas teorias para complementar o nosso estudo da parte geral do direito penal. Eu coloquei um esqueminha aqui, uma linha do tempo, referente ao iter criminis, porque é importante a compreensão dessa linha do tempo para que nós possamos entender melhor esses dois combos de teoria, as teorias do dolo e as teorias da consumação. Então, o iter criminis, ele começa com a cogitação e ele vai terminar lá no fim com o exaurimento. A cogitação, ela acontece no plano mental do agente, quando ele começa a pensar, a alinhar as suas ideias para executar uma conduta, para alcançar uma finalidade. Então, ele começa a cogitar, ele começa a pensar, imaginar como ele vai executar essa conduta, se ele vai conseguir o resultado dessa forma. Essa cogitação, ela não é punida, ela é considerada como impunível. Não pode-se nem dizer que seriam atos impuníveis, porque ela não é nenhum ato, ela é apenas um pensamento, uma cogitação mesmo. Então, a preparação, que seria o ato seguinte, na preparação, o agente começa a organizar tudo que ele precisa para executar aquela conduta. Se ele vai cometer um furto, ele começa a observar a vítima, cogitar o crime, aqui no momento da cogitação, imaginar como vai fazer, e na preparação, ele se encaminha até próximo à vítima, ele nota se ela guarda o objeto em determinado lugar, ele vai até o determinado lugar, começa a preparar instrumentos para abrir o local, para adentrar o local, se for necessário. Ele começa a preparar, até mesmo materialmente, tudo o que ele precisa para vir a consumar aquela conduta. Seguinte, temos a execução. A execução já se dá no plano físico e visa a consumação. É quando a gente inicia a prática dos atos que vão desencadear a consumação do fato que ele pretende consumar. Então, se ele vai furtar a carteira da vítima que está no bolso da sua calça, ele já coloca a mão no bolso da calça tentando subtrair a carteira da vítima. Se ele vai furtar algo que está no interior de um veículo, um objeto no interior de um veículo, ele abre o veículo e já começa a retirar os objetos que pretende furtar. Então, ele começa a executar a ação. E a consumação é quando ele efetivamente alcança o resultado que ele pretendia. Ele vem a consumar o crime pretendido. Já o exaurimento, que finaliza a linha do tempo do iter criminis, refere-se a algum resultado extra-consumação que ele possa objetivar, mas que não está descrito no tipo penal, que não faz parte do resultado naturalístico daquela ação, do qual não depende a consumação, seja ela referente a um crime formal ou um crime material. O exaurimento são atos que ocorrem após o crime já ter sido consumado. Então, passando para as teorias, vamos começar com as teorias do dolo. As teorias do dolo se dividem em 4 principais teorias. Na teoria da vontade, nós temos aquela conduta que a gente pratica efetivamente visando alcançar aquele resultado. Ele tem a vontade de alcançar o resultado para o qual ele direciona os seus atos. Portanto, ela se relaciona com o dolo direto. Já a teoria do assentimento ocorre quando o agente assente com o resultado. Apesar de ele não agir diretamente objetivando alcançar aquele resultado, com vontade, ele assume o risco da produção daquele resultado. Portanto, ela se refere ao dolo eventual. A teoria da representação, ela nos traz a noção de que é possível que o agente, não obstante ele não haja com a intenção, com a vontade de produzir determinado resultado, ou nem mesmo assumindo o risco de praticar determinado resultado, pode ser
que algumas vezes ele venha praticar o ato tendo consciência daquele resultado, mesmo que ele acredite que não vai vir a se materializar, que não vai vir a acontecer. Essa teoria da representação, ela se relaciona à culpa consciente e ela trataria a culpa consciente como uma espécie de dolo, justamente por considerar que quando a gente tem consciência do resultado que vai resultar, que vai se originar da sua ação, ele está agindo com dolo. Essa teoria não é aceita pelo nosso ordenamento jurídico, porque o nosso ordenamento penal diferencia a culpa consciente do dolo eventual, justamente nessa linha tênue entre assumir o risco da produção do resultado e acreditar que esse resultado não vai vir a acontecer. Quando a gente assume o risco da produção do resultado, ele está agindo com dolo eventual. Quando ele, apesar de agir consciente de que o resultado poderia acontecer, ele não assume o risco desse resultado porque ele acredita fielmente que esse resultado não vai acontecer, ele está agindo com culpa consciente. O nosso ordenamento jurídico, portanto, diferencia dolo e culpa, de modo que adota a teoria do assentimento, adota a teoria da vontade, mas não adota a teoria da representação, que trata a culpa consciente como uma espécie de dolo. A quarta teoria seria a teoria da probabilidade. Ela também não encontra respaldo no nosso ordenamento jurídico, porque ela traz a noção de que seria dolo, ocorreria dolo, quando o agente ele pratica uma ação sabendo que essa ação gera grande probabilidade de que ocorra determinado resultado. Logo, a gente pratica a ação sabendo que as chances de que essa ação resulte em determinado crime são altas, e mesmo assim ele pratica. Então, a teoria da probabilidade, ela trabalha com esse cálculo de que se há grandes chances de produção de um resultado e o agente conhece essas chances, conhece essa alta probabilidade, ele está agindo com dolo. Portanto, essa teoria, assim como a da representação, ela não é aceita no nosso ordenamento jurídico como espécie de dolo. As teorias da consumação. As teorias da consumação, então, estariam incidindo aqui, na fase da consumação. São duas grandes espécies, que seria a teoria subjetiva e a teoria objetiva, sendo que a teoria objetiva se subdivide em 4 subespécies que nós vamos ver detalhadamente a seguir. A teoria subjetiva, ela lida com a intenção do agente. Eu até coloquei aqui, ó, intenção, preparação e execução. São as fases que a teoria subjetiva considera como puníveis, porque considera o crime já consumado quando o agente intenciona, leva em consideração, então, o que ocorre no plano mental, no plano psicológico do agente. Quando ele está intencionando a prática da conduta, ele já está consumando a conduta. Então, a teoria pune intenção, preparação e execução. Já a teoria objetiva, ela se subdivide em teoria objetiva da hostilidade ao bem jurídico, que considera consumado o delito, quando o bem jurídico penalmente tutelado, ele é efetivamente lesado ou ameaçado de lesão. Na verdade, essa ameaça ela tem que ser concreta, porque precisa ocorrer hostilidade ao bem jurídico. O bem jurídico penalmente tutelado, ele precisa ser exposto de alguma forma, para que o crime seja consumado. Já a teoria objetivo formal considera consumado o delito quando a gente começa a praticar o verbo descrito no tipo penal. No caso do artigo 121 do homicídio, o verbo seria matar. Então, quando a gente começa a direcionar na execução da sua conduta, começa a direcionar atos para matar, começa a realizar esse verbo, matar a vítima, ele está consumando o delito de acordo com a teoria objetivo formal. Já para a teoria objetivo material, não basta que o agente pratique o núcleo, não seria apenas quando o agente pratica o núcleo do tipo, mas sim os atos imediatamente anteriores ao núcleo.
que o embasam, que o sustentam, que proporcionam a viabilidade para que o agente pratique o núcleo do tipo. Por exemplo, se o agente pretende furtar objetos no interior de uma residência e ele começa a escalar o muro da residência para adentrá-la e, portanto, subtrair os objetos, ali na escalada do muro ele já está consumando o delito, de acordo com a teoria objetivo material, porque não só a efetiva subtração dos objetos, mas os atos imediatamente anteriores, quando ele está se movimentando para adentrar a residência, ele já está consumando o delito, de acordo com essa teoria. E por fim, a teoria objetivo individual, que ela toma por base o cerne da teoria objetivo material, que seria quando o agente está praticando os atos imediatamente anteriores à prática do verbo do tipo, do núcleo do tipo, mas com base nos planos do agente, nos planos pessoais do agente, e não em um caso objetivamente considerado. De modo que, se a gente considerar que para o agente furtar objetos no interior de um veículo ele precisa necessariamente romper o vidro do veículo, a gente considerar então, nós poderíamos considerar que quando ele estivesse quebrando o vidro do veículo, ele já estaria consumando pelo objetivo material. Porém, para o objetivo individual, é necessário considerar os planos internos do agente. Se ele realmente pretendia furtar, por exemplo, exclusivamente objetos no interior do veículo, ou se ele pretendia furtar o próprio veículo, então ele estaria consumando, segundo a teoria objetivo individual, quando ele fizesse a aquisição das chaves do veículo, subtraísse as chaves do veículo para subtrair o veículo. Então, o que importa para a teoria objetivo individual são os planos internos do agente. Então, leva muito em consideração o que ele objetiva com a prática da conduta, para muito além de apenas consumar determinado crime, para que a gente possa analisar quando, de fato, começou a ocorrer a consumação do delito. Então, essas são as principais teorias que eu queria destacar hoje, nesse vídeo bem curtinho, só para a gente fazer uma revisão das teorias do dolo e uma revisão das teorias da consumação, e ter essa visão geral do iter criminis, porque, em regra, para um crime ser punido, para que uma conduta possa ser punida, precisa ao menos iniciar os atos de execução, porque ali nos atos de execução, quando ele começa a dar início aos atos que vão desencadear a consumação, nós já temos o início de uma prática delituosa, que poderá vir a ser consumada ou poderá ser tentada, por exemplo, caso ele tenha que interromper involuntariamente a prática dos atos de execução. Então, poderíamos dizer que a punição ela ocorre a partir dos atos de execução, porque também punimos crimes que não são consumados a partir da tentativa, com a exceção de alguns crimes que punem já os atos preparatórios, eles tipificam. No tipo penal está descrito um ato preparatório e não um ato de crime que seria já consumado, como no caso do artigo 291, que são os petrechos para falsificação. É um exemplo de um tipo penal que criminaliza atos preparatórios, porque pune o agente por possuir petrechos que visam a uma falsificação, sendo que, na verdade, falsificação de documentos é crime, falsificação de moeda é crime. Mas, neste caso de petrechos para falsificação, o agente já está sendo punido meramente por possuir mecanismos, instrumentos que o possibilitam a fazer uma falsificação. Então, é necessário dar uma atenção especial para essas exceções que entram aqui na punição de atos preparatórios, aqui na execução, na tentativa e consumação. Nós temos também algumas exceções de crimes de atentado, que são aqueles crimes que punem a forma tentada do mesmo modo, com a mesma pena com que punem a prática consumada, o fato consumado, que nós temos um exemplo no nosso ordenamento jurídico, pode ser citado agora,
que seria evadir-se ou tentar evadir-se de estabelecimento prisional, que é quando o preso foge ou tenta fugir do estabelecimento prisional. Nós temos um exemplo em que ele é punido, tanto quando ele foge, como quando ele tenta fugir, com a mesma pena e da mesma forma. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, destacar esses dois combos de teoria e dar uma visão geral do Itercrimes. Espero que tenham gostado.